Olá a todos, aqui somos do canal Rasgando o Véu. Se você está interessado em política ou coisa parecida, aqui no nosso canal você não vai encontrar. Aqui nós só falamos da Palavra de Deus. E se você é novo no canal e quiser nos ajudar, inscreva-se, porque essas mensagens são mensagens direcionadas pelo Espírito Santo para muitas vidas. Então inscreva-se para que essa plataforma possa mostrar os nossos vídeos para outras pessoas. E nós estamos numa saga aí, em alguns vídeos, de alguns dias. Se você está aqui hoje, espero que você entenda o que eu vou falar, mas se você não compreender, você volte aos nossos vídeos, porque nós estamos já falando alguns dias sobre esse assunto e eu falo com toda a convicção que essa mensagem é a mensagem para o fim dos tempos, onde Deus está trazendo a nós a restauração de algo que foi perdido. Lá os apóstolos tinham conhecimento, mas que ficou perdido para nós devido ao decorrer do tempo. Mas agora o Senhor traz para nós esse conhecimento, que começa ali com Abraão, com a chamada de Abraão, quando Deus chama Abraão e faz uma promessa e diz para ele: aí Abraão, você terá uma descendência enorme, será como as estrelas dos céus que não podem ser contadas, assim será a sua descendência. Deus faz essa chamada para Abraão, confirma com Isaac e depois a Jacó. Com esses 3 patriarcas, Deus confirma essa bênção. E em Abraão, Deus ele vai encontrar uma maneira do seu plano divino ser explanado. Então ele chama Abraão e diz: faça com que todos da sua casa sejam circuncidados. E todos aqueles homens que eram circuncidados passaram a pertencer à carne de Abraão e à descendência de Abraão e serem abençoados. E Deus ele continua com seu plano, dividindo a casa, as 12 tribos de Israel, no governo de Salomão, que era a vontade de Deus ali, dividir aquelas 12 tribos, como nós vamos ver ali à frente. Eu vou ler para vocês. Então vamos ver o que o nosso mestre, apóstolo Paulo, fala sobre a circuncisão. Ele diz lá em Romanos 15:8, Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais. Ou seja, os pais são Abraão, Isaac e Jacó, ou Israel. Então Jesus veio para confirmar essa promessa. E também aqui próximo, em Romanos 11:25, vai confirmar a divisão das tribos, que diz assim: porque não quero, irmãos, que ignorei este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio por par sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Ou seja, Deus permitiu aquela divisão, permitiu o endurecimento de Israel para que os gentios entrassem na promessa. E como nós falamos, os gentios entram na promessa porque os 10 reinos são dispersos pelos 4 cantos da terra, se misturam com outras nações. Mas ali foi a descendência de Abraão que dá um caminho para os gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Ou seja, todo Israel. Que todo Israel é esse? Todo Israel, irmãos. A gente não pode tirar a Bíblia da nossa cabeça, a gente não pode desconectar. Que todo Israel. Porque só um jeito de entrar nessa aliança em Cristo, só há uma maneira: crendo que Jesus é o Filho de Deus. Então, judeus, Israel, os efraimitas, casa de Judá, eles vão entrar nessa promessa através de Jesus,
através do ministério de Jesus, crendo, aceitando que ele é o Filho de Deus. Então, com esse grande plano, Deus, ele conta a história de um povo. Para nós foi até Jesus, mas esse plano ele continua porque há uma promessa de restauração. Deus ele prometeu que a tribo de Israel, ela seria uma tribo, porque Deus é casado com uma noiva. Então existe hoje a casa de Judá, a casa de Efraim, mas elas estão, no final, elas andarão juntas sobre uma só cabeça, Cristo Jesus. E vamos ler alguns textos para ver como será essa restauração. Então vamos ler Jeremias 31, que diz assim: Eis dias que vem, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Casa de Israel, você já sabe, que é a casa dividida, as duas casas. Então aqui, casa de Israel são as 10 tribos e casa de Judá é a casa de Judá, de Benjamim e alguns levitas. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão, para tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor. É o que eu falo, o Senhor casa com o seu povo. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração e serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais nem ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais lembrarei dos seus pecados. Olha a promessa de restauração que o Senhor já havia dado para esse povo. E continua até hoje o Senhor a falar, a ministrar. E eu quero ler Jeremias aí pertinho, 10, que diz assim: Não temas, pois tu és o meu servo Jacó, diz o Senhor. Nem te espante, ó Israel, porque eis que te levarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do cativeiro, e Jacó tornará, e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. São as promessas de Deus de que ele ia fazer uma restauração no meio do seu povo. E realmente o Senhor fará. Ali no livro de Ezequiel, Deus vai dar uma visão para esse homem. E Deus vai mostrar um vale. E naquele vale haverá ossos sequíssimos. E o Senhor vai perguntar para ele: esses ossos, eles podem retornar à vida? Podem voltar a ter carne? E ele vai dizer: tu sabes, Senhor, tu sabes. E esses vales, esse vale de ossos secos, ele está dito aqui, ó, são todos da casa de Israel. Aquele vale de ossos secos é a casa de Israel, onde as pessoas achavam que não tinha mais vida, que não tinha mais retorno, que não tinha mais restauração. Jesus vem, derrama seu sangue na cruz, verte seu sangue e restaura a vida da casa de Israel, da casa do norte, e religa essa casa de novo ao Pai. Esse pedaço eu vou ler, que está em Ezequiel 37, a partir do 16, que diz assim: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros,
E toma outro pedaço de madeira e escreve nele: por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta uma a outra, para que se una e se torne uma só na minha mão. E quando te falarem os filhos de teu povo, dizendo: não nos declarás o que significa estas coisas? Tu lhe dirás: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu te tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e a das tribos de Israel, suas companheiras, e ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Desde o início, o plano de Deus era que essas duas varas fosse uma em sua mão. Então hoje Deus está restaurando toda a nação de Judá e toda a nação de Efraim, que foi espalhada pelos 4 cantos da terra e trouxe através dos gentios, através do sangue de Jesus. Ele tirou a inimizade, religou todos os povos. Hoje nós estamos com a nossa identidade de efraimitas, de saber de onde saímos e que estamos na linhagem de Abraão. Estamos ali comprometidos com a palavra, e quando o Senhor Jesus retornar, Ele vai levar um povo só, porque Ele é a cabeça de todos eles. Então Ele restaurará todas as coisas. Há muito mais para ser falado, mas eu creio que nesse contexto desses dias já é o suficiente para você ter um embasamento. Mais tarde iremos acrescentar mais coisas. Fique com essa palavra, até o nosso próximo vídeo, se o Senhor Jesus nos permitir. Aquele que vem e tem nas suas mãos as 2 varas e faz delas apenas uma.